A explanação da tarde é do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós temos aqui dos itens 18 a 23, que é a explanação que fala sobre a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. O que quer dizer unicidade das existências? A unicidade das existências quer dizer uma vida só. Aquelas pessoas que estudam o Espiritismo, todos aqueles que estão acostumados a ouvir sobre o Espiritismo, todos os simpatizantes do Espiritismo, têm o conhecimento de que um dos princípios é a pluralidade das existências. A pluralidade das existências, o que é? Nada mais do que a reencarnação. A reencarnação, ela não é vamos dizer assim, uma doutrina do Espiritismo. A reencarnação não é um princípio que foi trazido, plantado e cultuado pelo Espiritismo, cultuada. A reencarnação, ela é uma lei da natureza, ela está na natureza, e ela é cantada, decantada, falada desde a antiguidade, lá da antiguidade, lá do Antigo Egito, lá da antiga Índia, os Vedas, os Upanishads, que são os livros sagrados, religiosos deles, Roma antiga, Grécia antiga, todos eles falam em reencarnação a seu modo, mas não deixam de trazer esse princípio da reencarnação, que são as vidas sucessivas, e após o momento que nós fomos criados simples e ignorantes como espíritos, a gente não morre mais, ou seja, nós não perdemos mais a nossa vida. O que a gente passa nas vidas de encarnação, em que nós nos reencarnamos, o que é reencarnar? O reencarnar é porque não é a primeira encarnação nossa na Terra, são várias as reencarnações. Jesus é a encarnação, quando ele veio, porque foi a única que ele veio na Terra. Nós estamos provavelmente vindo constantemente, então é reencarnação. O que é a encarnação? Carne. Nós estamos na carne, então nós estamos encarnados. Quando nós perdemos a carne, nós nos tornamos desencarnados. Nós só perdemos o nosso corpo físico, mas a gente não perde a vida. Nós somos criados simples e ignorantes, e nessa trajetória nós vamos crescendo em busca da luz, sendo educado pelo método educativo de Deus, que são as vidas sucessivas. Vidas sucessivas. E a primeira lei de Deus, a primeira de todas as leis de Deus, é a lei do amor, é amar. Ele nos ensina a amar, ele nos pede o amor, ele nos pede o respeito ao nosso próximo e a nós mesmos, Tanto é que desde o Velho Testamento diz: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E mesmo fora do Velho Testamento, em outras religiões, é o respeito que prega entre as pessoas. E esse amor, essa lei do amor, ela é a lei universal, é a lei que nos une a todos ao próprio universo, porque nós não podemos acreditar que nós, aqui na Terra, somos os únicos seres viventes e existentes neste universo que tem vida. Mas a respeito da família, no decorrer da história da humanidade, desde que nós começamos a caminhar na nossa trajetória humana, nós vamos vivendo relacionamentos, nós vamos encontrando pessoas, nós vamos convivendo com pessoas. Só que naquela época, logo no comecinho da nossa humanidade, nós vivíamos mais para procriar, se alimentar, dormir, viver, só isso. No meio das cavernas ou no meio do mato, em qualquer lugar assim, como que... Aí aos poucos nós fomos evoluindo espíritos, entrando nas cavernas para nos defender das intempéries do tempo, dos animais, das dificuldades que se encontravam naquele momento. E nós fomos evoluindo, nós fomos evoluindo, pouco a pouco, através desse método, através dessa lei da natureza que é a reencarnação. A partir do momento que nós começamos a ter a consciência de nós mesmos,
e o livre-arbítrio, que é de nos direcionarmos de acordo com a nossa vontade e fazermos tudo aquilo que nós quisermos, nós também entramos numa das leis da natureza, que é da causa e efeito, da ação, da reação. Todo efeito tem uma causa. Por exemplo, quem não acredita em Deus, que é ateu, aí nós nos perguntamos: nós somos efeitos ou nós somos causa? Nós somos efeitos. Mas nós somos inteligentes. Então, se nós somos um efeito inteligente, por conclusão óbvia, a nossa causa, o nosso Criador, o que nos criou, também tem inteligência. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: o que é Deus? Não quem é Deus, porque quem é Deus, nós nos transformamos Deus em nós. Antropomorfismo, criamos Deus à nossa imagem, não é? Nós somos a imagem deles. O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nos criou. E aí nós vamos ter uma consciência de nós mesmos e o livre-arbítrio. Nós vamos agindo. Só que normalmente, infelizmente, o que nós vamos plantando não são as melhores coisas. Automaticamente, de acordo com as leis da natureza, aquilo que se semeia, se colhe. É da lei. Se eu plantar abacaxi, obviamente que eu não vou colher, vamos dizer, mangas. Se eu plantar feijão, eu não vou colher o arroz. Eu planto, eu semeio. Como dizem, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Eu vou semeando, vou plantando nas minhas vidas. Só que quando eu planto a discórdia, a desavença, o desamor, quando eu leso, eu estou automaticamente movimentando um mecanismo em que faz com que nós magoemos as pessoas, ferimos pessoas, tratamos essas pessoas como se não fossem iguais. E isso tem consequências. Pouco a pouco nós vamos como que sendo plantados dentro daqueles meios com os quais nós nos desentendemos. Ou numa comunidade, ou no meio social, ou no meio dos amigos, vamos dizer assim, do trabalho voluntário. Mas nós estamos nesse meio. Nesse meio que nós somos colocados, nós temos compromissos e as pessoas têm compromissos para conosco. Nós temos que agir para com essas pessoas como nós gostaríamos que essas pessoas conosco agissem. Faça aos outros o que gostaria que vos fizesses. É uma forma de agir. Mas normalmente nós nos esquecemos desses preceitos cristãos que depois que veio Cristo nos trouxe, e nós somos cristãos, e ferimos essa lei de Deus. Agora nós vamos fazer aqui como que um quadro mental. Vamos montar aqui. A gente pega um grande círculo, faz um grande círculo. Esse grande círculo é a humanidade da Terra. Aí a gente faz um círculo um pouco menor, grande, dentro desse grande círculo. Esse um pouco menor é o Brasil em que nós nos encontramos, dentro dessa humanidade da Terra. Aí a gente põe mais um círculo dentro desse círculo que é o Brasil. Nós estamos em Palmas, na nossa cidade. Aí a gente põe um círculo um pouco menor dentro desse círculo de Palmas. Nós estamos no círculo do nosso trabalho. Aí a gente põe um círculo um pouco menor dentro do círculo do nosso trabalho. Nós estamos no círculo das nossas relações sociais. E dentro dessas relações sociais, a gente põe um círculo bem pequenininho. Olha, é uma série de círculos, um dentro dos outros. Nesse último pequenininho está a família. Com esse círculo grandão, o maior de todos, com toda a humanidade,
Nós temos um compromisso como seres humanos, que todos nós o somos. Mas os nossos compromissos não são tão aprofundados com a humanidade como o desse círculo pequenininho que se chama família. No decorrer da história, como nós dissemos, nós vamos lesando e somos lesados. Nós vamos lesando e somos lesados. E muitas vezes lesamos mais. Assumimos compromisso para com essas pessoas que nós lesamos, que nós machucamos, que nós ferimos, que nós fizemos com que chorassem lágrimas amargas de dor, de sofrimento. Só que temos um compromisso com essa pessoa. De acordo com o ensino dos Espíritos, existem 3 fases para que a gente possa pagar, ressarcir, nos como que realinhar com a nossa consciência em cumprimento desses compromissos. O primeiro, o arrependimento. O que é o arrependimento? É quando eu me conscientizo do que eu fiz está errado. Aí eu falo, meu Deus, mas eu errei com essa pessoa, eu a feri, eu a magoei. Puxa vida, mas só o arrependimento não basta, porque é muito simples eu me arrepender, né? Me desculpar e continuar fazendo a mesma coisa e está tudo certo e tudo bem. Assinei um compromisso, uma promissória, aí eu não pego, não pago meu credor, não, continuo devedor desse credor, que é essa pessoa que eu feri. Então, além do compromisso, o arrependimento, eu tenho também que expiar, ou seja, passar por aquilo que aquela pessoa passou, para que eu saiba todo o sofrimento e toda a dor que eu causei àquela pessoa. Como é que, por exemplo, eu leso uma pessoa, eu machuco essa pessoa, e nós estamos perto da escravidão, nós estamos perto da Idade Média, em que se matava por nada, e hoje ainda, infelizmente, em 2023, se mata por nada. São coisas que a gente vê absurdas, mas será que fica de graça isso tudo? Mas eu também fui o protagonista dessa história da humanidade. Aí vem os meus pedidos, quando consciente já de mim, para que eu possa passar por o que passou aquela pessoa, porque eu a fiz sofrer. Falei, meu Deus, mas eu fiz tanto para ela, oh meu Deus, que eu possa sentir a mesma coisa que ela sentiu. É a expiação. Aí, quando nós estamos num determinado momento de nossa vida em que nós estamos já aptos a passar por determinadas expiações, que também são provas, elas nos vêm como cobrança do nosso próprio inconsciente, do nosso próprio eu. Deus não castiga, Deus não condena, Deus é justo, mas nós nos condenamos. E aí nós pedimos essa expiação. Por exemplo, não quer dizer que seja na escravidão e na Idade Média, na escravidão, que está mais próximo da gente, o que nós fazíamos com os negros eram coisas como que inenarráveis, como o tratamento, tirar essas pessoas das suas comunidades da África, trazer para cá escravizando-as, maltratando-as, matando-as, muitas vezes cortando suas pernas para que não fugissem, E hoje, eu, sentindo o arrependimento e vendo que eu estou preparado para determinadas expiações, eu peço aos mentores espirituais, organizadores das reencarnações, os engenheiros, arquitetos, para que eu possa sofrer um acidente e ter amputação de ambas as pernas, para poder valorizar aquilo que eu fiz com as pessoas, para eu poder dar valor às pessoas, ao ser humano, que sentiu que naquela época não tinha anestesia, cortava-se a frio. E aí eu venho, sofro um acidente, amputam-se minhas pernas, fico no hospital de primeiro mundo, Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, da USP, com anestesistas, os melhores médicos. Olha como Deus é misericordioso, eu podia estar jogado em qualquer canto.
E a gente fala, meu Deus, mas coitado do Ademar, hein? Olha só, perdeu as 2 pernas no acidente. Mas o que será que esse Ademar fez? O que será que foi cometido por ele no decorrer da escravidão? Quantas pessoas será que ele não cortou suas pernas, as maltratou? Mas hoje o Ademar preparado pede essa prova, essa expiação, que serve de prova para ver como o Ademar vai passar por essa dificuldade de ter amputação de ambas as pernas. Naquela época não tinha carros adaptados, nem cadeiras de rodas, as pessoas eram jogadas num montículos, né? E Deus hoje nos dá todas as condições de levar essa expiação. E ao mesmo tempo que essa expiação vem, serve como prova. Ademar, você escolhi. Como é que você está passando por essa prova? Tudo bem. Está reclamando? Não. Está muito difícil? Não. Eu tenho. A Leia, que é um anjo da guarda, eu tenho uma aposentadoria muito boa, como juiz de direito, eu tenho carro adaptado, tenho imóveis. Então, não só por isso, mas espiritualmente, eu também estou bem, porque eu sei das razões pelas quais hoje eu passo por essa situação. Olha o Espiritismo me explicando, mas não só isso, não só expiar, não só arrepender, mas reparar o meu erro para com as pessoas que eu lesei. Muitas vezes essas pessoas que cruzam os nossos caminhos hoje, como parentes, como conhecidos, como irmãos, são pessoas que nós lesamos e que hoje nós temos o compromisso de amá-las, tratá-las bem, respeitá-las, porque nós pedimos para estar nesse pequeno círculo. E saindo daquele círculo grande para o outro e chegando nesse menor, Deus nos coloca nesse núcleo por ser necessário para que todos nós desse núcleo familiar, chamado família, possamos nos realinhar um para com os outros, uns sendo os professores dos outros e aprendendo a amar, a exercitar a lei do amor. Quando nós estamos junto com as pessoas dentro do nosso lar, não, independentemente da forma com a qual se encontra ou pela qual essa família se constitui, nós temos compromisso para com essas pessoas. E nós temos que reparar. Qual a reparação? O amor. Nós arrependemos, nós estamos expiando e sendo provados, mas nós temos que reparar. E a reparação é feita com amor. Meu Deus, mas a minha família é tão difícil, são pessoas difíceis. Quem será que fez dessas pessoas serem tão difíceis assim? Será que eu não fui o responsável por isso? Não interessa. O que eu fui na vida passada? Não interessa. O interessa é o hoje. O que eu sou hoje? Como eu estou agindo hoje? O que eu estou fazendo hoje? Então Deus nos coloca nesse núcleo, através das reencarnações, para que nós nos realinhemos. O compromisso é grande no núcleo familiar. O compromisso no nosso núcleo social, no nosso núcleo fraterno, como do centro espírita, é grande, mas não tão grande como na família. Na coletividade também vai diminuindo, quanto mais longe vai ficando de nós. O círculo, menos responsabilidade nós temos para com ele. Grosso modo, todos nós temos responsabilidade para com todos, mas de realinhamento, de ressarcimento e de arrependimento. E isso é da lei. Por isso que Deus nos coloca dentro desse núcleo familiar. Mas a minha família é de uma pessoa só, unicelular. A família sou eu e mais outra pessoa. É um núcleo familiar. Como eu estou agindo dentro desse núcleo? Como eu estou tratando as pessoas? De que forma que eu posso fazer com que a nossa convivência seja melhor? Muitas vezes nos calando. Mas como? Como me calar no momento que essa pessoa me agride? Pega o Evangelho de Jesus, o que está aqui. Se alguém te bater na face esquerda, ofereça também a outra. Mas quer dizer então que se a pessoa for me bater até me matar? Não, aí não.
Aí o Espiritismo nos explica que não chega a esse extremo. Esse não oferecer a outra face é não revidar, não fazer o mal àquela pessoa que nos quer o mal, não revidar o mal que nos... não termos desejo de vingança para com aquela pessoa. Por quê? Porque retorna a nós mesmos. Quando nós odiamos alguém, quando nós temos raiva de alguém, quando esse alguém nos fere, normalmente a gente fica remoendo isso dentro da gente. E a gente fica a todo momento passando a história do que essa pessoa fez para nós. Todo momento. Pouco a pouco, nessa monoideia, como diz André Luiz, monoideísmo, nessa ideia fixa, nós vamos como que nos sentindo mal. Pouco a pouco a gente começa a sentir uma dorzinha no estômago, estamos com uma gastritezinha. Mas a gente continua odiando a pessoa, desejando mal a ela. Daí a pouco se torna uma úlcera. E a gente continua. Daí a pouco se torna uma doença quase que incurável. Porque nós alimentamos esse mal, que pouco a pouco foi se plantando dentro de nós. Por isso Cristo disse, se oferecerem, baterem numa face, ofereça a outra. Vos disseram, olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo, fazei bem àquele que vos quer mal. Mas eu não posso chegar perto dessa pessoa que ela vai me agredir. Faça o bem, empreste por aquela pessoa. Tem várias formas de fazermos isso. Esse núcleo é o núcleo em que nós estamos, que mais precisamos estar bem para com ele. É difícil? Completamente. Mas nós temos aqui no livro Alvorada do Reino, Emmanuel Chico, na lição No Templo Doméstico, o que ele diz? A escola simples alfabetizará teu cérebro, garantindo-se o ingresso no vestíbulo da cultura e da universidade, na ordem superior do ensino, alçar-te-á o conhecimento, a comunhão com a ciência preciosa, descerrando-te o acesso à infinita sabedoria. Ou seja, Emmanuel fala da importância de estudarmos, de procurarmos estar bem nas nossas vidas. É uma coisa natural, é uma lei da natureza, é a lei do bem-estar, que todos nós queremos esse bem-estar, é natural. E ele continua, o santuário religioso, preparar-te-á, santuário religioso, nós estamos num santuário religioso, no centro espírita, é um santuário religioso, e aqui diz, o santuário religioso preparar-te-á o sentimento para a aquisição da virtude e as grandes experiências de fé, habilitar-te-ão a vida interior aos mais largos voos nos domínios do Espírito. O que nós estamos procurando? A plenitude. Nós estamos procurando ser plenos, que é no futuro. Só que aqui dentro do centro, nós buscamos a compreensão do que nós somos. Por que nós estamos aqui na Terra? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? O que nós estamos fazendo aqui? Por que eu estou com esse grupo de amigos? E vai nos explicando o Espiritismo. E nós, pouco a pouco, vamos nos educando e o nosso espírito vai evoluindo. É o que diz aqui. E continuar. Aprenderás com o mundo e com os homens os mais belos caminhos para que o teu entendimento e o teu coração se ergam da sombra terrestre à claridade dos cimos. Entretanto, vamos parar aqui. Aprenderás com o mundo e com os homens os mais belos caminhos para que o teu entendimento e o teu coração se ergam da sombra terrestre à claridade dos cimos. Por toda a humanidade, história, Jesus foi enviando os seus precursores, foram os que vieram antes, nos trazendo lições. Lao Tse, Buda, Sócrates, e veio sendo enviados esses espíritos para nos abrir o caminho do nosso coração. Culminou com a vida de Jesus. Olha só, aprenderás com os homens os mais belos caminhos. Olha o caminho que Cristo nos mostra, o caminho para a verdade e para a vida. Eu venci o mundo. Não foi isso que ele disse? Ele nos traz lições
inesquecíveis para que nós possamos crescer e buscar essa plenitude. São exemplos que nos foram trazidos, vamos dizer, aqueles que foram canonizados pela igreja, como São Francisco de Assis, São Vicente de Paulo e outros grandes. A gente vê Madre Teresa de Calcutá, nós vemos no Brasil Armandus, a gente vê Francisco Cândido Xavier, esse grande homem espírita, as lições de Divaldo Pereira Franco que nos trazem, abrindo-nos o caminho da luz para que possamos colocar tudo isso dentro de nós mesmos, trazendo o amor para dentro. E continua. Vocês viram que nós paramos aqui, né? Aí tem, Emmanuel continua. Entretanto, quando tem um mais, um porém, um entretanto, a gente tem que ficar muito atento. O lar é o ponto vivo da tua luta, a oficina de tua redenção e o templo em que conquistarás as próprias asas para a libertadora ascensão. O lar. É aí, nesse abrigo, limitado a 4 paredes, que serás desafiado a positivos testemunhos de sacrifício. Gente, que marido difícil que eu tenho. Ah, que mulher difícil que eu tenho. Meus filhos só me dão trabalho. Serás desafiados a positivos testemunhos de sacrifício, diplomando-te no serviço justo à comunidade terrena, que te espera a palavra brilhante e a linguagem do exemplo renovador. Como sempre diz o nosso Silberto, a palavra esclarece, o exemplo arrasta, a nossa exemplificação dentro do nosso lar. E continua, vives no asilo doméstico à maneira de quem lhe penetrou as portas exclusivamente para aprender a amar, socorrer e servir. Dentro dele encontrará os laços mais puros, incentivando a sublimação do porvir e as mais aflitivas algemas a te jungirem ao passado obscuro e delituoso. São nossos cobradores, mas ao mesmo tempo a sublimação do porvir, nossos professores. Essas pessoas que estão conosco são os nossos professores, que nos ensinam a paciência, o amor, a compreensão, a aceitação, a resignação. Em seus altares será defrontado pelas flores do carinho sem jaça e pelos espinhos agressivos do ódio e da aversão, requisitando-te a mensagem permanente da humildade e da tolerância. Olha só, abraça, pois, no lar em que te situas, o cadinho da tua própria purificação à frente da vida e convertendo-te no santuário familiar, em servo do amor que auxilia sempre, dele desferirás teu grande voo em serviço da humanidade inteira. Olha, dessa bolinha pequenininha, no meio dos grandes círculos, é daí que os grandes voos da humanidade se alçarão. Dentro desse círculo familiar existe um círculo bem menorzinho, a nossa individualidade. Somos nós. Vários círculos pequenininhos dentro desse círculo menor que é o lar, nós exemplificando, levando amor, os exemplos de perdão, compreensão, vai como que passando para esse núcleo, que vai se aumentando e subindo para as esferas maiores. Ou seja, começa da individualidade à educação. Não podemos querer que de cima para baixo possa nos ensinar a viver com os nossos, mas é daqui para lá, de dentro para fora, de baixo para cima. Abraça, pois, no lar que situas, o cadinho da tua própria purificação à frente da vida, convertendo no santuário familiar em servo do amor que auxilia sempre. Dele desferirá teu grande voo em serviço da humanidade inteira. Quando estiverdes à beira da impaciência ou da ira, perdoa. Aí Pedro perguntou para Jesus: ô mestre, eu devo perdoar quantas vezes o meu próximo? 7? Jesus disse: não, 7 vezes 70 vezes. Aí vai uma mulher para o Chico Xavier e fala: meu Deus do céu, eu já não aguento mais o meu marido, me dá tanto trabalho, ele bebe, eu tenho que carregar ele, põe ele na cama, lavo ele, limpo ele e tal. Meu Deus do céu,
O que eu faço? Chico falou, Jesus disse a Pedro, perdoa 7 vezes, 70 vezes, mas eu já perdoei 490 vezes. Aí Emmanuel diz para o Chico, fala para ela que é cada ofensa. Então, a coisa é perdoar, é o perdão, e adota o silêncio por gênio guardião da tua própria paz. Silenciar na hora certa, não revidar a discussão, saber calar-se naquele momento em que os ânimos estão acirrados, para que a gente possa depois levar o diálogo, a conversarmos. Por isso, nada como o Evangelho de Jesus colocado nos nossos corações. Ele não veio só para ser o poder do mundo, não, ele veio para exemplificar o amor, para que nós possamos colocar isso no nosso dia a dia, e lá nos Evangelhos está como nós devemos fazer. E no Evangelho segundo o Espiritismo explica-nos muitas coisas que ficaram incompreendidas, obscurecidas ou mal explicadas. Por isso, colocarmos Jesus em nossas vidas e vivenciar tudo aquilo que Ele nos traz e tudo aquilo que o Espiritismo nos ensina, para que possamos, dentro desse núcleo familiar, sermos cada vez mais unidos, amados e afetivos um para com os outros. E isso só através da reencarnação se explica essa aproximação e o crescimento desse amor. Essa é a explanação do Evangelho da tarde.